Hoje eu vim falar de um livro que é o meu livro favorito, que fez eu, que não sou um leitor, não costumo ler muito, se apaixonar por este livro. Eu li assim muito rápido e eu recomendo pra todo mundo. Era uma vez um ômega de Cacaleda. Muito bom. Essa história conta a história do Mali, que é um garoto chinês. Ele tá na casa dos 26 anos. Ele tá com 26, eu acho que é 26. E aí ele vive uma vida assim, normal. Ele é estudante de. Vixe, agora. Química. Estudante de química, né? Eu acho. Ele é estudante de química, ele vive uma vida normal de universitário lá na China. Só que ele é gay. E assim, meio complicado com todas as pressões sociais da China, ele ser abertamente gay. Então, ele não tem muitos relacionamentos, ele não fala sobre isso. Ele é jogador de MMORPG. Gente, nem sabia o que era isso, mas fiquei sabendo depois. Que é esses joguinhos tipo LOL, né? Aí ele jogava com os amigos dele. E só um desses amigos sabia que ele era gay, o resto não sabia. Porque ele tinha tido uma experiência no passado com outro grupo de MMORPG que ficaram sabendo que ele era gay e se afastaram dele. E aí ele criou esse trauma aí e não quis contar pra esse segundo grupo de amigos que ele fez. Então dá pra ver que a vida dele, assim, é uma vida comum, mas ele tem esse sentimento reprimido no coração dele por ele não poder ser abertamente quem ele é. Certo dia, ele tá na casa dele lá e a mãe dele fala que a irmã dele esqueceu o presente pro aniversário da amiga dela. E fala pra ele levar o presente lá pra casa da amiga dela. Ele vai pegar o presente, só que junto cai um livro grande, grosso. E aí cai na cabeça dele. Nisso que cai, ele se espalha no chão e abre. E aí ele consegue ver uma ilustração de dois caras se pegando, sendo que um deles está se transformando em lobo. E aí ele fala, gente, o que é isso? O que a minha irmã de 12 anos está lendo? Inclusive me identifiquei muito com a irmã, porque eu era desse jeito também. E aí ele fica puto, né? Ele fica lá, o que essa menina tá vendo? Ele já sabia que ela lia BL, mas assim, BL controlado, né? BL pra idade dela. Não sabia que ela tava lendo essas coisas. Aí era negócio de alfa, ômega, beta. Aí ele, que diacho é isso? Nó. Aí ele, vou pegar essa menina, vou estraçalhar. Aí ele foi lá correndo pra casa da amiga da menina. Ele não chega a chegar na casa da menina porque de repente o parque que ele tá andando se transforma em uma floresta. Ele vai percebendo, gente, cadê os bancos desse parque? Cadê o parquinho? Deixa eu ver se tá gravando, calma aí. Tá gravando. Aí, tipo, começa umas árvores grandes que não parece uma coisa assim muito urbana. Dito isso, ele tá lá caminhando, né, naquele lugar que ele achava que era o parque, mas do nada tava se transformando em uma floresta. E aí ele tropeça na raiz de uma árvore grande e ele desmaia. Quando ele acorda, ele já tá nesse outro mundo, que esse universo ele se passa em dois mundos, o mundo real e o mundo que é o mundo imaginário, pode-se dizer, um segundo mundo. Como é que chama aquele negócio quando... Multiverso. É um multiverso. E aí ele chega nesse outro mundo. E aí ele vê, nossa, tá tudo nublado, tudo escuro. E passa um lobo com um humano em cima, um cavaleiro, segurando alguma coisa que depois a gente descobre que é um menino, uma criança. E aí ele, gente, não é possível, que tamanho de lobo é esse?
Aí também aparece uns cavaleiros com roupa de outro reino. Tem o reino de Adaman, que é o reino que a história se passa, que é o reino dos bonzinhos. E tem o reino de Elaia, que é o inimigo, o reino inimigo. Aí esse reino inimigo, ele vai pedir informação pra esse reino inimigo. Ele vai falar, gente, onde eu tô? Alguém pode me ajudar? E aí os caras ficam, que é isso? Quem é esse? Não, vamos deixar ele pra lá, vamos sair daqui e tal. Que eles estavam no meio de uma guerra, né? Só que aí, o menino, ele ativa o celular dele, começa a tocar música e também a ter lanterna. Aí os caras ficam doidos, porque lá no universo deles não existe isso de lanterna e de música. Aí eles falam, ué, gente, a lua tá vermelha, esse cara tá tocando música e com lanterna na nossa cara, ele é o nosso Ômega de Prata. O Ômega de Prata diz a lenda que ele vai aparecer numa lua vermelha. E aí ele vai trazer paz pro reino e defender o reino ao lado do rei. O rei, ele vê esse cara que pensam que é o Ômega de Prata de longe. E aí quando os guardas do reino inimigo saem, ele vai lá atrás porque ele fica admirado, porque é o parceiro dele pra vida toda. Tava escrito, uma velha lá cega falou pra ele. Ele achava que ela só tinha falado aquilo pra não morrer, que ela tava com uma condenação de morte. Aí ela falou que ele ia se casar com o Ômega de Prata. Ele ia encontrar o Ômega de Prata e se casar com ele. E agora ele tava vendo um cara desconhecido, com roupas que não eram lá típicas do reino, que tocava música e que tinha lanterna. Chegando na lua vermelha, na lua de sangue, como os escritos dizem. E aí ele falou, é o Ômega de Prata. Então ele foi lá e foi falar com ele. O Mali, né, que é o protagonista, ele fala, ele pede informação, como ele pode sair dali, porque ele não sabe como ele foi parar ali. E aí ele pensa que ele tá num set de gravação e que o rei é maluco, porque ele fica falando lá de procissão, de Ômega de Prata, que não sei o que lá, que você é meu prometido e tal. Aí ele fica, sei, você é um bom ator, mas como eu vou pra casa? Aí ele vê um lobo, que é o melhor amigo do rei, que se chama... Vixe. Como é que é o nome do amigo do rei? Poxa, esqueci o nome dele. Como que é o nome do infeliz? Esqueci o nome do coitado. Mas enfim, esse é o melhor... Aquele lobo era o melhor amigo do bichinho lá, do rei. E aí ele se destransforma, ele volta a ser humano. Aí ele fala, como que esse lobo gigante virou humano do nada? História vem, história vai. Acontece que o rei promete que vai ajudar ele a voltar pro mundo dele, mas ele meio que sequestra ele pro reino dele. Porque ele fala, porque meu irmão ele tá muito doente, e aí a gente vai lá pro reino rapidinho, a gente ajuda meu irmão, e aí depois eu te ajudo a voltar pro seu mundo. O que acontece é que esse irmão do rei, ele sempre foi doente, ele nasceu doente, ele é um alfa, e aí ele é muito frágil, ele não consegue se transformar no lobo, por causa dessa fraqueza dele. Aí a Cacá falou que ia explicar no próximo livro dela, que vai ser focado nas mães do rei, por que os filhos nasceram assim deficientes. Porque o rei, ele não consegue se transformar, ele não tem a fraqueza que o irmão dele tem, mas ele não consegue se transformar em lobo também. Enfim,
Eles vão parar lá naquele reino do rei. Depois o Mali descobre que o irmão dele não, tipo, não tava na beira da morte. Ele fica puto. Aí você tem que me levar de volta pra floresta lá pra eu tentar de novo. Dito e feito. Eles voltam pra floresta depois de uns dias. E aí o Mali fica tentando se jogar na mesma raiz da árvore que ele foi parar no outro mundo. Aí ele fica lá se tacando, e nada acontece. Ah, o nome do melhor amigo do rei é Moran. Moran Tep. Aí o que acontece? O Mali não tem mais opção. Ele não sabe como ele vai voltar pro mundo dele. E aí, ou é ele ficar no meio da floresta, que o rei não ia deixar. Porque o rei já tava assim apaixonado, né? Ele já tava, nossa, é o Ômega de Prata. É o meu prometido. Ou ele voltava pro reino e tentava descobrir depois como voltar pro mundo dele. E foi isso que ele fez. Deu muito conflito lá no reino, porque tem os clãs, né? Aí tem o clã dos azuis. Como é que é o nome do clã dos azuis? Enfim, o clã dos azuis, ele tem um velho lá caduco que ele fica implicando com o Mali. Porque o rei, ele fala, esse aqui é o Ômega de Prata, gente. Prazer, ó, conheçam o Ômega de Prata, esse daqui. Mesmo o Mali falando, que de achou Ômega de Prata? Eu não sou Ômega de Prata nenhum, não. Mas o rei, ele apresenta pra todo mundo como Ômega de Prata. Chegou o meu prometido. E aí tem esse clã dos azuis, que eles ficam... Não eles ficam implicando, é porque o avô lá, o caduco, ele fica implicando com o Mali, falando, esse cara aí não é ninguém, ele não tem chifre, porque o Ômega de Prata tem que ter chifre. E aí fica implicando com ele. Aí tem os barracos lá dos clãs. Também esse velho implica com o irmão mais velho lá do rei, por causa da deficiência dele. Dito isso, no reino de Elaia, que é o reino inimigo, tem o... Vixe, como é que é o nome dele? Poxa, Eric. Tem o Eric, que é uma raposa, assim, que é a única raposa naquele reino, porque é um reino de lobisomens. Todo mundo lá é lobisomem, ou então é humano normal, mas ele é especial, ele é uma raposa. E ele era do mundo real também, do mundo que a gente vive. Só que aí ele foi parar dentro do livro, tem uma história bem pesada. Recomendo muito vocês lerem. Do jeito que ele vai parar naquele livro. Mas resumindo, ele tira a vida dele porque o cara que escreveu esse livro acabou morrendo por culpa dele, mais ou menos culpa dele, né? Mas ele se culpou muito e aí ele tirou a vida dele e foi parar dentro desse livro como uma raposa poderosa. E o objetivo dessa raposa é matar o Ômega de Prata. Então, tem invasões dessa raposa no reino. Essa raposa mata, Deus dará, não vê nem rosto, faz tudo, gente, faz tudo. E aí, nesse meio acontece o romance do protagonista com o rei. Mostra também o romance do Moran, que é o melhor amigo do rei, com o Luhan, que é um jovem trans de 18 anos, que me identifiquei muito, obrigada, autora. Me identifiquei muito, que é um jovem de 18 anos que namora um cara de 26, eu acho que o Moran tem 26. Tem também o casal lá do irmão do rei, que é aquele que tem a deficiência, com outro alfa. Então, um casal de alfas. Que o outro alfa, ele é curandeiro. Muito bom esse casal. Muito triste também. Eles têm uma dinâmica no final, né? Mas pro final do livro, eles têm uma dinâmica de dependência incrível. Eu recomendo muito vocês lerem. E tem um casal de mulheres também, que são duas betas, que vai surgindo. Enfim,
Acontece esse romance dos protagonistas, do rei e do protagonista Mali. E aí tem esse neto daquele vô que eu falei do clã dos azuis, que ele arruma um plano junto com o avô, que ele é muito influenciável, sabe? Não é que ele seja uma pessoa exatamente ruim, mas o avô dele influencia ele a fazer coisas não muito bacanas. O protagonista e o rei já tinham um negócio, sabe? Já tinham o tchan deles lá juntos como casal. E aí esse neto do cara lá do... Aí esse neto do velho lá caduca do azul, ele resolve sair no dia que ele tá no cio e se aproximar do rei. E aí o rei fica lá tentando se conter, porque, assim, mesmo que ele amasse o protagonista, era um negócio de feromônio, sabe? Aí é difícil de controlar. Aí acaba que o Mali vê o rei com o menino lá, o neto. E aí ele sai, né, triste. Aí ele se isola na torre lá do palácio, porque ele tinha feito uma surpresa pro rei, que ele ia estourar fogos no aniversário dele, porque naquele universo não existia fogos de artifício. E aí ele se isolou lá na torre, que ele ia lançar os fogos. Ele lançou, né, mas enquanto ele tava lançando, o rei tava lá nos braços de outra pessoa. Aí ele se isolou lá na torre e chegou um monstro, que ele é tipo assim, ele é um lobisomem que não se transforma em lobo totalmente. Então ele é um lobisomem humanizado. E aí ele é todo estranho, com os olhos bugalhados, com os dentes preto, saindo gosma preta, enfim. E aí ele vai atacar o Ômega de Prata, porque esse lobisomem estranho, ele é o... Vixe, como é que eu vou lembrar o nome dele agora? Eric... Ian. Aí, esse lobisomem lá monstruoso, ele é o Ian. Que esse Ian é o melhor amigo do protagonista no mundo real. Só que de alguma forma ele foi parar dentro do livro também. E aí, ele foi parar dentro do livro perto da raposa, que é esse Eric. Aí esse Eric falou um monte de baboseira no ouvido dele, falando que, porque esse mundo inteiro, ele é só ficcional, e a gente pode matar quem a gente quiser. E eu preciso que você me ajude a matar o Ômega de Prata. Só que aí, quando esse cara vai realmente matar o Ômega de Prata, ele vê que é o amigo dele. E aí ele se transforma novamente em humano. E aí eles ficam se encarando, gente, como é que você tá aqui? Inclusive esse Ian, ele tem um romance babadeiro com o Eric. É complicado. Eu diria que é o romance de todos os casais que tem nesse livro é o mais sensual, sabe? Mais sexual. Não tem tanto amor. Tem a parte do amor, mas eles são bem, sabe? Tem a parte também que o Mali, ele finalmente ele se transforma no Ômega de Prata. Que o rei, ele morre sendo atacado por aquele lobisomem lá feioso. E aí o Mali, ele implora por ajuda. Se alguém nesse mundo tá ouvindo ele, que não é pra deixar o rei morrer. Eis que chega... eis que o rei sobrevive. Mas aí chega uma figura, que é um lobo branco com chifres, correndo em direção ao reino. E aí todo mundo fica emocionado, chorando, é o Ômega de Prata. Então realmente o Mali não era o Ômega de Prata. E aí o rei
ele pega na mão do Mali, ele não fala nada, mas é como se ele dissesse que, olha, esse é o Ômega de Prata, ele tá chegando, ele é meu prometido, mas eu amo você e vou ficar com você. Mas o que acontece? Esse lobo, o Ômega de Prata, ele vem na direção do Mali como se quisesse atacar ele. Mas na verdade, ele meio que incorpora no Mali. E aí o Mali desmaia. E quando ele acorda, ele tem chifres, cabelo branco. E ele virou o Ômega de Prata. Aí, o que acontece? Eles se aproximam mais ainda, o rei e o Ômega de Prata. Tudo parece que entra mais na normalidade. Todo mundo fica, uau, chegou nosso salvador. Paz. Porém, tem o príncipe mais velho, né? Que é o irmão mais velho do rei. E ele é complicado porque a mãe dele foi morta pelo aquele lobisomem lá esquisitão. Só que na época, foi anos atrás, na época aquele lobisomem esquisito não era o Ian, né, que é o melhor amigo do protagonista. Mas quando o príncipe mais velho, ele descobre, o nome dele é Tawan, ele descobre que o lobo voltou, aquele lobisomem esquisitão, ele tem aquele sentimento de querer vingar a mãe dele pela morte dela. E quando ele tem a oportunidade de fazer isso, ele realmente tenta. O que acontece? Ele tinha recebido tipo uma magia, um feitiço do Ômega de Prata, que ele conseguiu fazer com que o Tawan, ele tivesse forças de novo no corpo dele, não fosse mais tão fraco. E aí ele acha que ele já tá... que ele tem força suficiente pra matar aquele lobisomem lá que matou a mãe dele, que na verdade agora é o melhor amigo do Mali, né? E aí ele vai lá atrás do lobisomem lá feioso e tenta matar ele. Mas não dá certo, né? Ele morre, tá? Eu chorei, tá? Autora. Obrigado, viu? Inclusive, o Tawan e o... Vixe, como é que é o nome do alfa do Tawan? A gente é tanto nome. Enfim, o curandeiro, né? Que é o alfa lá do Tawan. Que são um casal de 2 alfas. Eles são meu casal favorito nesse livro. E é muito triste a cena que Tawan morre. E aí o melhor amigo, o Ian, ele se culpa muito, porque ele não tinha autocontrole suficiente pra controlar aquela fera que era ele. Então, a raposa lá, do jeito icônica que ela é, nossa, que ódio que eu tive daquela raposa. Aí foi lá, aí a autora bota a história da raposa, aí eu fico com pena. Eu fico, tá explicado por que é ruim assim. Que ódio, eu só queria odiar em paz. Aí ela bota uma história lá triste pra raposa, aí eu fico, ai gente, coitada também, né? Mas a raposa, ela dá assim, ai, você quer reviver ele? E aí ele fala assim, porque ele tava se sentindo culpado pela morte do menino lá. E aí ele aceita tentar ressuscitar o menino. Aí, pra isso, ele tinha que transferir metade da fera dele, daquele lobisomem estranho, pro Tawan. De alguma forma isso ressuscitaria, não lembro mais exatamente porquê, mas dá certo. Só que o que essa fera desperta na pessoa? Essa fera, ela traz à tona tudo que há de pior. Tudo que há de pior em você. E ele tinha muito ódio da mãe do irmão dele, né? Porque eles são de
mães ômegas diferentes e da mesma mãe alfa. Ele tem muita raiva acumulada, que é, também aquela mãe do rei também é uma escrota. Mas ele tem muita raiva acumulada, que a mãe dele morreu e tal, e ninguém se importa com ele, tal. E ele decide que com essa fera dele, e como ele já tá com o corpo recuperado, ele bota à tona os pensamentos de que ele deveria ser o rei. E aí ele se junta ao lado da raposa. Nisso é bem triste porque o rei ama o irmão dele, né? E é uma traição muito grande. E ele, junto com a raposa, ele mata centenas de pessoas. Inclusive, tem uma cena bem triste que a raposa coloca dois caras que eram um casal para lutarem entre si. E aí os dois estavam encantados com o efeito da raposa e um deles conseguiu matar o outro. E aí, quando esse efeito passou, ele viu que ele tinha matado o parceiro dele. Pois é. No meio de todo esse caos também, o Mali está gestante. Então, acontece muito estresse. Tem uma parte do livro que o rei, que ódio, ele do nada começa a estranhar o Mali, ele não fala mais direito com o Mali, ele não abraça ele na cama, coitado. A bicha grávida, você vai fazer isso com uma grávida? Eu não entendi porque que a autora botou isso. Que saco, meu. Mas aí o Mali, ele chora. E aí o rei se arrepende, ele fala, ai, você tá aqui gestando meu filho, sofrer e tal também, e que não sei o que lá, e você é o homem que eu amo, e eu não tô te tratando desse jeito, me desculpa, eu não deveria ter te tratado desse jeito, e blá blá blá, eles se resolvem. Também vamos falar do Ami, que é o primeiro filhinho deles. Antes desse que ele engravidou, chegou o Ami, que depois que o Ômega de Prata conseguiu se transformar em lobo, ele salvou um menininho de 3 anos que estava se afogando lá no riacho, lá na frente do reino. No riacho é rio, né? Rio que fala. Aí estava sendo levado pela correnteza e aí ele conseguiu pular lá e salvar o menino. E aí eles dois adotaram a criança. Tenho que falar também, voltar um pouco, que o Mali, ele não sabia que ele podia engravidar. Ele tinha virado Ômega de Prata, mas ele não fazia ideia que naquele mundo homens engravidavam. E aí, quando ele descobre que ele tá grávido, ele surta, né? Inclusive, muito engraçado uma cena que ele tá lá com o Luhan, e o Luhan é um homem trans, né? Aí eles estão descobrindo lá que o Mali tá grávido. E aí o Luhan fala, calma, o que foi? É completamente normal você engravidar, ômegas são assim mesmo. E aí o Mali, ele fala, não, meu filho, eu não tenho a mesma coisa que você tem. Como é que eu engravidei? Mas aí ele surta, né? O Mali, ele surta, ele fica puto com o rei. E que ele deveria ter contado e tal. E aí o rei sugere dar um chazinho pro bebê passar dessa pra uma melhor. Aí o Mali, ele pensa sobre isso por muito tempo. Ele tira um tempo pra pensar sobre isso e também pensar sobre o relacionamento dele com o rei. E ele decide perdoar e ficar com a criança, né? Então essa família, ele grávido, o rei
e o Amy, que é o menininho de 3 anos que eles adotaram. Eu falei partes aleatórias, né, do livro 1 e do livro 2, porque minha memória também não é boa, gente. Mas esse primeiro livro, ele acaba justamente quando a raposa tá dominando lá o primeiro príncipe, fazendo a cabeça dele, depois que ele se transformou na metade fera, né? Mas assim, basicamente, esse livro aqui, ele tem um início muito engraçado, um início e um meio muito engraçados mesmo. Eu rachei de rir o bico, porque o Mali é um personagem assim muito engraçado. Ele tipo, ele representa mesmo uma pessoa que foi para um outro mundo, porque ele questiona tudo. Ele faz piada com tudo. Enfim, maravilhoso. Já o rei, ele tem aquela curiosidade, porque o Mali veio de outro mundo, então ele fica curioso com tudo que o Mali fala. Tem umas coisas que ele não entende o que o Mali tá falando grego. Aí, assim, é uma dinâmica muito boa. Tem a cena também do casal do Luhan com o Moran, né? Que é o Luhan é o menino trans e o Moran é o melhor amigo do rei, que é um cavaleiro lá da maior potente, general. Tem a cena deles no que eles praticam o ato do amor pela primeira vez num celeiro. Inclusive, que fedor, autora. Que fetiche por fedor é esse? Porque o cheiro que devia estar naquele lugar. Mas eu também amo a dinâmica deles. É um livro que você lê rápido. Eu não sou bom de ler. Quando um livro não me cativa o suficiente, eu não consigo ler, tá? Tem que ser um livro que me apaixona. E esse livro me apaixonou muito. E ele tem uma escrita maravilhosa. Essa autora, ela simplesmente é a autora que melhor escreve, na minha opinião. Na minha opinião, que não vale de nada, porque eu não leio quase nada. Mas assim, pensem assim. Ela fez um leitor que não lê gostar muito de ler. Eu devorei esse livro. Então assim, eu recomendo muito, gente. Leiam Era Uma Vez um Ômega. Tem esse primeiro volume, que Era Uma Vez um Ômega, o Ômega de Prata. E tem o segundo volume, que Era Uma Vez um Ômega, o Monarca da Noite. E podia ter terceiro volume, quarto, quinto, sexto, que eu estaria lendo. Um apelo pra autora Kaká fazer um capítulo extra, tá? Do Príncipe Tauan, com o bichinho lá que eu esqueci o nome, pra mostrar como ficou a vida deles depois que eles foram exilados do reino. Pois é, acontece esse exilamento deles. Leiam pra descobrir os motivos. Eu contei só o que eu consegui lembrar, assim, de mais marcante na minha cabeça, mas tem muita coisa que eu não contei. Então vale muito a pena vocês lerem e descobrirem por conta própria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e tchau!